Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: não é o fim. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, vou ler versículo 5, depois o 7. Dizem assim: E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Hoje é 11 de outubro de 2023. Pessoal, nessa oração eu peço que você, a senhora, o senhor, orem por Lino, seu Lino. Ele é o pai de uma de nossas ouvintes, a ouvinte Fatinilda. Eles são lá do estado do Ceará. Mandaram esse pedido de oração e nós vamos orar por seu Lino e família. Também oremos pelo irmão Elioref e sua família, uma pessoa muito boa, um amigo que eu gosto muito dele, para Deus continuar abençoando o seu servo e sua família. E não me esqueça de Israel, tá? Continue orando por Israel. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada ouvinte, suas famílias. Eu apresento também o senhor Lino. Abençoa este cidadão de Vitória, Fatinilda, nossa ouvinte, a família de seu Lino, Senhor, todos. Também te apresento o irmão Elioref, o teu servo, abençoa, retribui, Senhor, o teu servo ricamente por tudo que ele tem feito, Senhor, por cada um de nós, por essa missão. Abençoe sua família, ajude em tudo. Também irmã Ana Dias, de Vitória, enfim, todos os nossos ouvintes. Também apresentamos Israel, continua, Senhor, no controle da situação. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: não é o fim. E sabe por que não é o fim? Do que eu vou falar daqui a pouquinho? Porque o que está acontecendo hoje são apenas os sinais deste referido fim, o qual Jesus falou sobre ele, E não é uma coisa estranha, isso que eu vou dizer agora. Você deve saber, senhora, o senhor, que o mundo está caminhando para uma escalada de violência, de hostilidade, de terror sem precedentes. A gente vê líderes mundiais, a própria sociedade civil, enfim, a convulsão social global é iminente. Eu fico pensando sobre a questão do início de uma guerra localizada, já que a gente quer falar basicamente sobre isso hoje, tá? E quando essa guerra ela é territorialmente localizada, eu acho, na minha opinião, simples, que é apenas a ponta do iceberg para o envolvimento de outras nações. E assim a gente sabe que futuras guerras, outras surgirão. Jesus falou deste tempo, mas ele alertou que ainda não era o fim. Viu o texto que eu li hoje como base, Isso é apenas o começo do fim. O versículo 8 dessa leitura base que eu li no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos capítulo 13, diz assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto é o princípio de dores. Então a gente pode dizer que já estamos adentrando para o princípio de dores, com guerras, nações se levantando umas contra as outras,
Então a gente sabe que Jesus falou sobre isso. Isto são apenas sinais do fim que está bem próximo, né? Os discípulos aqui nesse texto base estavam apresentando ao Senhor Jesus a estrutura do templo, né? Que havia sido erguido inicialmente por Salomão, depois destruído, depois Zorobabel reconstruiu. Estava ali o templo de Jerusalém. Aí Jesus fala, né, que não ficaria pedra sobre pedra que não fossem derribadas. E aí fala sobre essa profecia, né, de que vai acontecer no final dos tempos. O evangelista Lucas, no capítulo 21 e versículo 20, tem uma expressão. Eu vou ler esse versículo porque algumas pessoas, até conversando comigo, alguns chegam até a relacionar esta guerra que está acontecendo hoje em Israel com esse texto bíblico de Lucas, que eu vou mencionar aqui, capítulo 21 e versículo 20, quando fala sobre o cerco de Jerusalém, né, onde as nações irão ali cercar Jerusalém. Enfim, se é Jerusalém, é Israel. Mas não é isto que está acontecendo hoje. Eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, que talvez relacione uma coisa com a outra, com esse texto bíblico, com os fatos de hoje. Não é, tá? Versículo 20 de Lucas, o evangelista, capítulo 21, diz assim: mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Veja, esse texto aqui, esse versículo 20, se refere ao momento do cerco que o imperador Tito realizou, assim, tomando a cidade de Jerusalém, lá por volta do ano 70 depois de Cristo. Mesmo assim, esse texto, ao meu ver, e alguns teólogos confirmam, assim, concordam entre si, que esse cerco mencionado aqui e os terrores que vemos também nos versículos 22 e 26, que eu vou ler também daqui a pouquinho, desse mesmo capítulo 21 do Evangelho de Lucas, esse cerco anunciam o cerco final no fim desta era atual. Então, é um texto nesse versículo 20 que já se cumpriu, como já disse, no ano 70 depois de Cristo, contudo tem uma relação para os dias finais. Versículo 22, eu vou ler como disse que eu mencionei aqui, e o 26 diz assim, de Lucas capítulo 21. Porque dias de vingança são estes, Jerusalém cercada, dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Veja o que vai acontecer daqui a pouquinho. Homens desmaiando de terror, esse é o versículo 26, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Gente, eu já disse aqui, vou terminar já, tá? Que no começo da minha fala aqui, que o mundo está caminhando para uma escalada de violência, hostilidade e terror sem precedentes. Esse versículo 26 diz que Jesus é quem falou que nesse tempo, ou seja, daqui a pouquinho, homens estarão desmaiando de terror, de uma forma cruel que eu não vou nem dizer aqui, tá certo? Então, o mundo está vivendo em um clima de violência, de terrorismo, de hostilidade, de falta de amor, né? de distância de Deus tão grande que a gente está observando que o fim está bem próximo. Mas qual é a nossa posição como cristão, o nosso papel nesse momento final? É guardar a nossa fé, é confiar que Deus vai estar cuidando da gente, vai estar protegendo a gente. Deus sempre cuidou do seu povo, em todos os momentos, né, de angústia neste mundo. Então é só a gente guardar isso, que Ele vai cuidar da gente, vai nos proteger. Claro, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Procurar cada vez mais se aproximar de Deus em santidade, amar mais o próximo,
não é? Ser obediente à palavra de Deus, ser compreensivo, né? Solidário, enfim, ser harmonioso dentro de casa, com a família, com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Ser também, ter aquela comunhão grande, de verdade, com os irmãos na igreja. Enfim, vamos nos preparar, porque Jesus está chegando. Então, tá vendo tudo isso que está acontecendo aí? Não é o fim. Foi Jesus quem disse. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.